Capítulo 25. O grande reconhecimento requerido dos pais. Ruskin quanto ao livro Abobadado. O Sr. Ruskin prestou um grande serviço ao pensamento moderno ao interpretar para nós o esquema harmonioso e enobrecedor de educação e filosofia registrado em um quarto do que ele chama de livro abobadado, isto é, a capela espanhola anexada à igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Muitos dos meus leitores provavelmente estudaram sob a orientação do Sr. Ruskin o ensinamento esclarecedor dos afrescos que cobrem o telhado e as paredes, mas todos gostariam de ser lembrados das lições sobre as quais ponderaram com reverência e admiração. A descida do Espírito Santo está à esquerda do telhado quando você entra. A Madonna e os discípulos estão reunidos em um cenáculo. Embaixo estão os partos, medos, elamitas, etc., que os ouvem falar em suas próprias línguas. 3 cães estão em primeiro plano, seu propósito mítico, para marcar a participação dos animais inferiores na gentileza dada pelo derramamento do Espírito de Cristo. Neste e no lado oposto da capela estão representados pela mão de Simon Manning o poder de ensino do Espírito de Deus e o poder salvador do Cristo de Deus no mundo, de acordo com o entendimento de Florence em seu tempo. Vamos tomar o lado do intelecto primeiro. Abaixo do derramamento do Espírito Santo, na ponta do arco abaixo, estão as 3 virtudes evangélicas. Sem elas, diz Florence, você não pode ter ciência. Sem amor, fé e esperança, não há inteligência. Abaixo delas estão as 4 virtudes cardeais: temperança, prudência, justiça, fortaleza. Abaixo delas estão os grandes profetas e apóstolos. Abaixo da linha dos profetas, como poderes convocados por suas vozes, estão as figuras míticas das 7 ciências, teológicas ou espirituais, e das 7 ciências geológicas ou naturais, e sob os pés de cada um deles a figura de seu capitão-mestre para o mundo. As 7 ciências naturais. Espero que o leitor continue a estudar a exposição do Sr. Ruskin do livro Abobadado, em Mornings in Florence, Manhãs em Florença. É maravilhosamente repleto de ensinamentos e sugestões. Nossa preocupação imediata é com as 7 figuras míticas que representam as ciências naturais e com a figura do capitão-mestre de cada uma. Primeiro, temos gramática, uma figura graciosa ensinando 3 crianças florentinas e abaixo Prisciano. Em seguida, retórica, forte, calma e fria, e abaixo a figura de Cícero, com um rosto bastante bonito. A seguir, lógica, com pose de figura perfeita e semblante adorável, e abaixo dela Aristóteles, intensa vontade de buscar em seus olhos semicerrados. Em seguida, música, com a cabeça inclinada na intenção de ouvir as notas doces e solenes que ela está produzindo de seu antigo instrumento. E abaixo, Tubal-Caim, não Jubal, como inventor da harmonia. Talvez o registro mais maravilhoso que a arte produziu do impacto de uma grande ideia sobre a alma de um homem, ainda semi-civilizado. A astronomia sucede com semblante majestoso, irmão erguida, e abaixo dela, Zoroastro, extremamente belo. Abre aspas. A delicada cabeça persa tornada ainda mais macia pelo cabelo sedoso, elaboradamente enrolado. Fecha aspas. Em seguida, geometria, olhando para baixo, considerando algum problema prático, com seu esquadro na mão, e abaixo dela Euclides. E por último, aritmética, segurando 2 dedos, no ato de calcular, e abaixo dela Pitágoras, envolto da ciência dos números. Entre aspas, os pensamentos de Deus são mais amplos do que as medidas da mente do homem.
Mas aqui temos a amplitude das mentes tão vasta no alcance de sua inteligência, tão profunda em seu conhecimento, que quase nos assustamos com a percepção de que, retratada nessas paredes, temos de fato uma verdadeira medida dos pensamentos de Deus. Vamos dar uma olhada por um momento na concepção de educação em nosso próprio século. Educação não religiosa nem secular. Em primeiro lugar, dividimos a educação em religiosa e secular. Os mais devotos entre nós insistem na educação religiosa, assim como na secular. Muitos de nós nos contentamos em não ter educação religiosa alguma e estão satisfeitos com o que não apenas chamamos de secular, mas também tornamos secular no sentido em que entendemos a palavra, ou seja, inteiramente limitados aos usos deste mundo visível. O grande reconhecimento. Muitos cristãos sobem um pouco mais alto. Eles concebem que mesmo a gramática e a aritmética podem, de alguma forma não muito clara, serem usadas para Deus, mas o grande reconhecimento de que Deus, o Espírito Santo, é Ele mesmo, pessoalmente, o compartilhador do conhecimento, o instrutor da justiça, o inspirador do gênio, é uma concepção tão perdida para nós que deveríamos considerá-la distintamente irreverente para conceber o ensino divino, cooperando com o nosso na aula de aritmética de uma criança, por exemplo. Mas a mente florentina da Idade Média foi além disso. Acreditava não apenas que as 7 artes estavam totalmente sob o derramamento direto do Espírito Santo, mas que cada ideia frutífera, cada concepção original, seja em Euclides ou na gramática ou na música, foi uma inspiração direta do Espírito Santo, sem qualquer pensamento, se a pessoa assim inspirada se chamasse pelo nome de Deus, ou reconhecesse de onde veio sua inspiração. Todas essas 7 figuras são de pessoas que deveríamos classificar aproximadamente como pagãs e que poderíamos ser levemente inclinados a considerar como fora do âmbito da inspiração divina. É realmente difícil compreender a surpreendente ousadia desse esquema de educação do mundo que Florença aceitou com fé simples. Conhecimento, assim como a virtude, é divino. Mas não devemos aceitar cegamente nem mesmo uma ideia inspiradora. Essas pessoas da Idade Média estavam certas nesse plano e concepção? Platão sugere algum pensamento desse tipo em sua afirmação de que o conhecimento e a virtude são fundamentalmente idênticos e que, se a virtude é divina em sua origem, o conhecimento também o deve ser. O antigo Egito também não estava no escuro nesse assunto. Abre aspas. Faraó disse aos seus servos: podemos encontrar alguém como este, um homem em quem o Espírito de Deus está? Fecha aspas. O discernimento prático e o conhecimento dos assuntos cotidianos e de como lidar com emergências não foram considerados por este rei do Egito como ensinamentos indignos do Espírito de Deus. Entre aspas. O Espírito de Deus desceu sobre ele e profetizou entre eles. Somos informados de Saul e podemos acreditar que esta é a história de cada grande invenção e cada grande descoberta dos segredos da natureza. Entre aspas. Então Davi deu a Salomão seu filho o padrão de tudo o que ele tinha pelo Espírito dos átrios da casa do Senhor. Temos aqui uma sugestão da fonte de cada concepção de beleza a ser expressa em formas de arte. Ciência, arte e poesia pelo Espírito. Mas não é apenas com os grandes temas da ciência, arte e poesia que o Espírito Divino se preocupa. Às vezes ocorre a alguém se perguntar quem inventou, em primeiro lugar, a maneira de usar as necessidades mais elementares da vida. Quem primeiro descobriu os meios de produzir fogo, de juntar madeira, de fundir minérios, de semear, de moer milho? Ideias de coisas comuns. Não podemos pensar em viver sem conhecer essas coisas.
e, no entanto, cada uma deve ter sido uma grande ideia quando surgiu pela primeira vez na mente do homem que a concebeu. De onde ele tirou sua primeira ideia? Felizmente, somos informados em um caso tão típico que é a chave para todo o resto. Abre aspas. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia sua terra? Não é antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos, com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 28, 24. Deus instrui. Nas coisas da ciência, nas coisas da arte, nas coisas da vida prática cotidiana, seu Deus o instrui e o ensina. Seu Deus a instrui e a ensina. Que esta seja a chave da mãe para toda a educação de cada menino e de cada menina, não de seus filhos. O Espírito Divino não trabalha com substantivos de multidão, mas com cada criança. Porque Ele é infinito, o mundo inteiro não é uma escola grande demais para este instrutor infatigável. E porque Ele é infinito, Ele é capaz de dar toda a sua atenção infinita, o tempo todo, a cada um de seus numerosos alunos. Não nos regozijamos suficientemente com a riqueza que a natureza infinita de nosso Deus traz para cada um de nós. Assuntos divinamente ensinados. E que assuntos estão sob a direção desse mestre divino? A fé, a esperança e a caridade da criança. Isso nós já sabíamos. Sua temperança, justiça, prudência e força moral. Isso poderíamos ter adivinhado. Sua gramática, retórica, lógica, música, astronomia, geometria, aritmética. Isso poderíamos ter esquecido se esses professores florentinos não nos tivessem lembrado. Sua habilidade prática no uso de ferramentas e instrumentos, de uma faca e garfo a um microscópio, e no gerenciamento sensato de todos os assuntos da vida. Estes também vêm do Senhor, que é maravilhoso em conselhos e excelente em sua obra. Seu Deus o instrui e o ensina. Permita que a mãe visualize o pensamento como um pergaminho iluminado sobre seu filho recém-nascido, e que ela nunca contemple qualquer tipo de instrução para seu filho, exceto sob o senso da cooperação divina. Mas devemos lembrar que aqui, como em todos os lugares, o infinito e todo-poderoso Espírito de Deus trabalha sob limitações. Nosso cooperador é indispensável. Nossa cooperação é indispensável. Nossa cooperação parece ser a condição indispensável de todas as obras divinas. Reconhecemos isso no que chamamos de coisas espirituais, ou seja, as coisas que têm a ver mais especialmente com o nosso entendimento de Deus. Mas a coisa nova para nós é que a gramática, por exemplo, pode ser ensinada de forma a convidar e obter a cooperação do Mestre Divino, ou de forma a excluir sua presença iluminadora da sala de aula. Não queremos dizer que virtudes espirituais podem ser exibidas pelo professor e encorajadas na criança no decorrer de uma aula de gramática. Isso é sem dúvida verdade e deve ser lembrado. Mas talvez o ponto aqui seja que o ensino da gramática, por suas ideias orientadoras e princípios simples, o ensino verdadeiro, direto e humilde da gramática, sem pedantismo e sem verbosidade, é
podemos nos aventurar a acreditar, acompanhado pelo poder iluminador do Espírito Santo, a quem pertence todo o conhecimento. Ensino que convida e que repele a cooperação divina. O contrário é igualmente verdadeiro. Tal ensino que envolve a mente de uma criança em emaranhados de muitas palavras que seu pensamento é incapaz de penetrar, que lhes dá regras e definições e tabelas em vez de ideias, este é um ensino que exclui e torna impossível a cooperação divina. Resolvida a discórdia em nossas vidas. Este grande reconhecimento envolve a discórdia em nossas vidas, da qual a maioria de nós está mais ou menos ciente. Estamos dispostos a subordinar as coisas dos sentidos às coisas do espírito, de alguma forma. Estamos dispostos a nos empenhar nessa direção. Lamentamos nossas falhas e tentamos novamente, e reconhecemos que aqui está o Armagedon para cada alma humana. Mas existe uma terra de debates. Não é verdade que a vida espiritual é exigente, exige nosso interesse exclusivo e energias concentradas? No entanto, as reivindicações do intelecto, mente, do sentido estético, gosto, nos pressionam com urgência. Devemos pensar, devemos saber, devemos nos alegrar e criar o belo. E se todos os pensamentos ardentes que se movem nas mentes dos homens, todas as belas concepções às quais eles dão origem, são coisas separadas de Deus. Então nós também devemos ter uma vida separada de Deus, uma divisão de nós mesmos em seculares e religiosos, discórdia e inquietação. Acreditamos que esta é a fonte fértil da infidelidade dos dias, especialmente nas mentes jovens e ardentes. As reclamações do intelecto são urgentes. A vida intelectual é uma necessidade que não deve ser abandonada por nenhum risco. É impossível para eles reconhecerem em si mesmos uma natureza dual, uma espiritualidade dual, por assim dizer. E se houverem afirmações que definitivamente se opõem às afirmações do intelecto, essas outras afirmações devem ficar de lado, e o jovem, cheio de promessa e poder, torna-se um pensador livre, um agnóstico como queira. Mas uma vez que a relação íntima, a relação de mestre e aprendiz em todas as coisas da mente e do espírito seja plenamente reconhecida, nossos pés estão firmados num lugar espaçoso. Há espaço para o desenvolvimento livre em todas as direções, e esse desenvolvimento livre e alegre, seja do intelecto ou do coração, é reconhecido como um movimento em direção a Deus. Somos guardados do pecado intelectual como do pecado moral. Várias atividades com unidade de objetivo trazem harmonia e paz às nossas vidas. Além disso, esta percepção das relações íntimas do Espírito Divino com o nosso espírito, das coisas do intelecto, bem como nas de natureza moral, nos chama tanto atenção para esse lado como aos indecisos sussurros do espírito do mal por outro lado. Tomamos consciência da possibilidade do pecado intelectual como do pecado moral. Percebemos que na região da razão pura também nos cabe cuidar para que não caiamos em tentação. Regozijamo-nos com a expansão do intelecto e com a expansão do coração e com a facilidade e liberdade daquele que está sempre em contato com o professor inspirador, com quem há reservas infinitas de aprendizado, sabedoria e virtude graciosamente colocadas à nossa disposição. Harmonia em nossos esforços. Tal reconhecimento da obra do Espírito Santo como o educador da humanidade, tanto nas coisas intelectuais como nas morais e espirituais, nos dá novos pensamentos de Deus, novas esperanças do céu, um sentido de harmonia em nossos esforços e de aceitação em tudo o que somos. O que está entre nós e a realização desta vida mais abençoada?
Isto, que não nos percebamos como seres espirituais revestidos de corpos vivos emocionais, uma armadilha para nós e uma alegria para nós, mas que são, afinal, meros órgãos e intérpretes de nossa intenção espiritual. Uma vez que vejamos que estamos tratando o espírito, com um amigo ao lado do qual estamos sentados, com as pessoas que atendem às nossas necessidades, poderemos perceber quão incessante é a troca entre o espírito divino e nosso espírito humano. Será para nós de forma quando alguém para sua fala e pensamento no tempo de primavera, para encontrar um mundo cheio da música dos pássaros que não eram ouvidas no instante anterior. Da mesma forma, aprenderemos a fazer uma pausa em nossos pensamentos e ouviremos em nossas perplexidades intelectuais, bem como em nossa moral, os tons claros, doces, alegres e inspiradores de nosso guia espiritual. Não estamos falando aqui do que é comumente chamado de vida religiosa ou de nossas abordagens definidas de Deus em oração e louvor. Essas coisas que todos os cristãos compreendem, mais ou menos completamente. Estamos falando apenas da vida intelectual, cujo desenvolvimento nas crianças é o objetivo de nossos temas e métodos de ensino. Alguém. Levamos a criança às fontes vivas da história. Uma criança de 7 anos é totalmente capaz de compreender Plutarco nas próprias palavras de Plutarco, entre aspas traduzidas, sem diluir e com pouca explicação. Dê-lhe um pensamento vivo deste tipo e você tornará possível a cooperação do mestre vivo. O progresso da criança é a passos largos e você se pergunta por quê. Ao ensinar música novamente, deixe ela perceber as belas leis da harmonia, a personalidade, por assim dizer, da música, olhando para ela por entre as estranhas notas pretas, e a aula de piano deixou de ser trabalho enfadonho. Nenhum sistema estabelecido é útil. É desnecessário entrar em detalhes. Cada assunto tem seu caminho vivo, com o que Coleridge chama de sua ideia norteadora na liderança, e é apenas quando descobrimos esse caminho vivo, em cada caso, que uma matéria de instrução contribui para a educação de uma criança. Nenhum sistema estabelecido tem qualquer utilidade. É a própria natureza de um sistema, torna-se obsoleto no uso. Cada assunto, cada divisão de um assunto, cada lição de fato deve ser examinada antes de ser oferecida à criança para verificar se é viva, vital, de uma natureza que convida o intelecto vivo do universo. As crianças devem ter os melhores livros. Mais uma coisa é de vital importância: as crianças devem ter livros vivos. Os melhores não são bons demais para elas. Nada menos do que o melhor não é bom o suficiente. E se for preciso exercitar a economia, abandone tudo que pertence a uma vida suave e luxuosa antes de abandonar o dever de fornecer os livros e as frequentes trocas de livros que são necessárias para o estímulo constante da vida intelectual da criança. Não precisamos dizer uma palavra sobre a necessidade de pensamento vivo no professor. É apenas na medida em que ele está intelectualmente vivo que ele pode ser eficaz no processo maravilhoso que chamamos levianamente de educação. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que a educação não é religiosa nem secular. 2. Mostre que o conhecimento, como a virtude, vem do alto. 3. Temos alguma autoridade para pensar que ciência, arte e poesia são pelo espírito? 4. Temos algum ensinamento quanto à origem das primeiras ideias das coisas comuns? 5. Mostre que o ensino divino espera pela nossa cooperação. 6. Que forma de ensino convida o que repele a cooperação divina? 7. Mostre que esse reconhecimento resolve certas discórdias em nossas vidas. 8. Como isso nos protege do pecado intelectual? 9.
Como isso leva à harmonia em nossos esforços? 10. Por que o ensino deve ser agradável e vivo? 11. Por que os livros devem ser vivos? 12. Por que não podemos nos livrar de nossa responsabilidade usando um sistema simples? E 13. Por que as crianças devem ler os melhores livros?